Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, aos nossos professores e coordenadores de escola dominical, e aqui os nossos irmãos da AD Bangu, e aqueles que têm participado, mesmo sendo do nosso campo, até de outra cidade, o nosso muito obrigado. Estamos estudando esse trimestre o livro de Jeremias. Eu quero recomendar a você, nós temos aqui essa revista, mas também temos o livro de Jeremias, que acompanha essa revista, lançado pela editora Betel, cujo autor é o nosso líder, bispo Abner Ferreira. Ali você vai encontrar um conteúdo bem maior e melhor. Mas vamos lá. Eu nunca aqui destaco toda a lição. Eu pego algum tópico básico e para você levantar uma discussão, um diálogo na sua classe, para não ser uma aula, um monólogo, mas levantar um diálogo, desde que esse diálogo seja direcionado dentro dos 3 objetivos básicos que são colocados em cada lição. Não pode sair desses objetivos, né? E é claro que às vezes você pode puxar mais para um do que para outro, sintetizar um, destacar mais o outro, mas desde que não saia desses objetivos. E Jeremias, suas crises e solidão. Olha, essa lição ela é fantástica porque ela vai fazer uma análise de um homem chamado por Deus diante de uma nação em crise espiritual, diante de uma nação em crise moral, diante de uma nação que estava em crise religiosa, porque os seus sacerdotes, juntamente com os seus reis, que eram os pastores de Israel, e aqui em especial de Judá, porque Jeremias é um profeta mais específico de Judá, estavam em crise. E Jeremias é levantado por Deus diante desse povo, diante dessa nação, para revelar a palavra de Deus. E a própria palavra no textuário diz que Deus estava levantando ele para ter uma palavra contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Por quê? Porque todos tinham abandonado a Deus. Por isso que eu disse que havia uma crise moral, espiritual, religiosa, havia uma crise da nobreza, que era o rei com os seus ministros. Então era uma queda espiritual generalizada. E levanta um homem como instrumento de Deus. Um homem que vai ministrar durante 40 anos e não vai ver resultados da sua ministração. Ele começa lá no período de Josafá, vê ali um início de uma reforma, mas Josafá é um homem que não vai viver muitos anos, acaba morrendo cedo. Então Jeremias vai até a destruição total de Jerusalém por Nabucodonosor, rei, imperador da Babilônia. Mas vamos lá, esse tema, Jeremias e suas crises e solidão. O autor coloca 3 tópicos: a vocação, um convite para servir, perigo de ser mal compreendido. E hoje estamos vivendo uma fase dessa. É facinho de nós sermos mal compreendidos pelo sistema do mundo em que nós estamos convivendo atualmente. Hoje vivemos um mundo em que o certo tornou-se errado e o errado tornou-se certo. Aquilo que está escrito lá em Isaías: ai daqueles que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo, ai daqueles que dizem que o certo é errado e o errado é certo. Estamos vivendo esse momento. Então é fácil você ser mal interpretado nos dias atuais. Se um pastor hoje, conforme for a mensagem que ele ministrar, ele é mal interpretado, dentro da igreja e fora da igreja, né? Vivendo entre os inimigos, vivendo entre os amigos, entre aspas, inimigos. O segundo tópico ele levanta, Jeremias lamenta sua condição de um profeta sofredor,
que não vê resultado no seu ministério, nas suas pregações. A coisa mais terrível que tem é você fazer a obra de Deus e não ver frutos. Jeremias é esse pregador que prega e não vê frutos. E por último, vale a pena confiar em Deus. Mas o que eu queria que você levantasse a questão com seus alunos é: em que Jeremias, conforme é colocado o tema da lição, após você examinar todo o que Jeremias e esse texto, essa lição tem para nos ensinar, você levantar o tema, o que Jeremias e o tema dessa lição tem a ver comigo e com você, com o nosso dia a dia. Exatamente, crises, aflições, solidão. Amados, todos nós estamos sujeitos a crises. E eu queria que você levantasse com seus alunos quais as crises que batem nas portas nossa hoje. Solidão. Estamos vivendo a era da internet. A internet é zap, web, tudo muito globalizou o mundo. O mundo está muito próximo, ao mesmo tempo tão distante. A internet, o WhatsApp, tudo que é da web, os Face da vida, aproxima os distantes e distancia os próximos, né? Então isso gera solidão. Eu não estou fora da lição, não. Eu quero que você discuta isso com seus alunos. O que tem provocado a solidão hoje? Você passa em restaurante, está lá os casais num jantar, ou aqui no McDonald's, cada um com seu celular. Isso é solidão. Isso é crise de relacionamento. Então, amados, a solidão hoje está batendo muito nas portas. Enquanto as pessoas acham que estão sendo preenchidas com a internet, na verdade estão entrando num vazio, numa solidão muito grande. E isso todos nós somos sujeitos, né? Agora saiu uma pesquisa que eu estou falando sobre solidão. Eu quero que você discuta isso com o seu aluno, porque é o tema aqui. Jeremias viveu solidão. A solidão de Jeremias era ser lançado no calabouço, era ministrar e não ser escutado por ninguém, era ser convidado pelo rei para trazer a palavra de Deus. Ele falava a palavra de Deus, o rei mandava prendê-lo. Então, a solidão de Jeremias era muito grande, porque ninguém se interessava pelas coisas de Deus. E hoje nós também vivemos solidão. E uma das coisas que tem conduzido as pessoas à solidão é a forma errada que a internet, web, Facebook, Zap está sendo usado. Saiu uma pesquisa há 3 domingos agora no Jornal O Dia, de um grupo que acompanha os casais no Brasil, e o Brasil sempre foi considerado, as mulheres e os homens, como quentes sexualmente. E agora nessa pesquisa mostrando, quente em relação à Europa, à América do Norte. Isso é uma pesquisa, não estou falando besteira aqui não, isso é uma pesquisa. E nessa pesquisa mostrando que o brasileiro caiu o seu calor sexual entre os casais. E aí, onde é que estava o problema? É que os casais brasileiros agora diminuíram suas relações, porque ao deitarem na cama, cada um deita com um celular, e aí vão para os Face, vão para os WhatsApp, para os bate-papo, e aí estão próximos dos distantes e estão distante dos próximos, que é o esposo e a esposa. Então isso tudo leva à solidão. Discuta isso com o seu aluno. O que tem levado o povo à solidão? Primeiro, discuta quais são as crises que têm batido na porta nossa. Quais são as crises que têm atingido a igreja, as famílias, e o que tem nos levado à solidão. Discuta isso com o seu aluno. Eu estou dando uma sugestão. Uma das coisas para mim que mais leva à solidão tem sido o mau uso. Não é que a internet é ruim, que o WhatsApp é ruim, que celular é ruim, nada disso.
mas a forma que está sendo usada. Então discuta isso com o seu aluno, faça uma reflexão sobre isso, e que você, assim como o autor coloca aqui, está na hora de nós levantarmos a cabeça. Discuta com o seu aluno, para encerrar, o item de número 3, que vale a pena confiar em Deus. Diante de tudo isso, se nós confiarmos em Deus, Deus há de nos dar vitória diante da crise, Deus há de sarar a nossa solidão, a solidão que está nos casais. Diante de tudo isso, é só confiarmos no nosso Deus. Eu disse a você para discutir sobre essa questão da forma errada que está sendo usado a internet, trazendo solidão. Mas há uma outra coisa que aí sim vai identificar demais com Jeremias, que as pessoas sofrem solidão nos dias atuais. Você ser fiel a Deus, você tem que se preparar para passar por solidão. Jeremias sofria por solidão por ser fiel à palavra de Deus. Você ser hoje uma pessoa ética, você vai sofrer de solidão. Você lutar pelo correto na sua igreja, na sua empresa, lá na sua escola, você vai sofrer solidão. Por exemplo, vamos falar de uma coisa atualíssima que estamos vivendo essa semana no nosso país. Um jogador está sendo criticado pelos seus companheiros nos bastidores. Não houve manchete, alguns jornalistas até destacaram, mas não houve uma manchete enfática em cima dele, porque num lance entre dois times adversários que estão decidindo um campeonato em um dos estados no nosso país, tiveram um choque com o goleiro e o jogador, o atacante adversário, levou um cartão amarelo. Mas o zagueiro foi lá e corrigiu o juiz. Ele disse: não, foi eu que machuquei o meu próprio goleiro, então não foi ele. Com isso, o cartão amarelo que tinha sido dado para esse jogador, que é um atacante, tinha feito gols, e ainda vai ter um outro jogo entre os mesmos clubes, estava fora. Com o cartão amarelo, estava fora do próximo jogo. Era uma vitória para o time, porque o cara é bom. Mas com o cartão, como foi retornado pelo juiz, pela correção do jogador zagueiro, acabou o quê? Que ele vai jogar contra. E isso foi mal interpretado pelos companheiros. Um jogador chegou a dizer: eu prefiro ver a mãe dos outros chorando do que a minha. Então, esse rapaz, por ter feito um ato de ética, de seriedade, ele está sendo criticado. E a atitude dele até agora ainda não foi exaltada pela imprensa como deveria ser feito. Com certeza, se ele tivesse cuspido na cara do seu adversário, batido, ele seria manchete todos os dias. Mas nesse momento, esse rapaz está passando por uma solidão por ter cometido um ato certo. Então Jeremias sofreu de uma solidão porque vivia com a ética da palavra de Deus, porque era fiel a Deus. Então discuta isso com seu aluno. Hoje, ser fiel ao Senhor, você vai passar por solidão. Você fazer o certo, você vai enfrentar a solidão. Você buscar a ética, não é que nós somos perfeitos. Eu sou um homem cheio de falhas. Se você conviver comigo, você não vai suportar. Mas a gente lutar pelo que é certo, mesmo que a gente erra, lutar pelo que é ético, mesmo que a gente erra, mas está lutando. Então, discuta isso com o seu aluno, que isso é uma segunda coisa que nos leva à solidão, e essa se identifica com o problema de solidão que Jeremias enfrentava. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.